Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, nesse domingo maravilhoso, lindo, ensolarado, dia 3 de julho de 2022, vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, recomeçando o livro. Então, vamos começar lá no prefácio e um pedacinho da introdução. A gente vai ler aqui hoje, tá? Então, estamos começando o estudo híbrido, tem um grupo estudando presencialmente na Casa Espírita, e nós aqui fazemos o nosso estudo online para as pessoas que moram distantes ou as que não podem vir, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui na tela a página para que a Silvia possa ler para a gente. Então, é porque eu Só sou... um instantinho, por gentileza. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar aí? Depois aqui, aqui. Posso aumentar mais? Aumenta um pouquinho, Gilbert, por favor. Espera aí. Processo. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, vamos nos concentrar aí no texto que a irmã vai ler. Bom dia a todos. Bom dia. Mensagem. Cortou, Gilbert, o Voltou. título. Agora, sim. Bom dia a todos. Do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier, a mensagem 79, Divino Aviso, pelo Espírito Albino Teixeira. A luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. A fé que possuir pode ser refúgio aos que desfalecem. A doença que sofres pode ser motivo de paciência, a valer entre os seres queridos por sustento moral. A ofensa que recebeste pode ser testemunho de humildade, confortando a todos aqueles que te partilham a experiência. A hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. A palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. A atitude que tomes pode ser diretriz do levantamento da caridade. Meu irmão da terra, toda situação pode ser apoio à vitória do bem, e todo serviço prestado ao bem é riqueza da alma, que malfeitores não furtam e que as traças não roem. Escuta o relógio, coração do tempo que te orienta ao caminho. E o tempo, qual mensageiro da eterna sabedoria, te revelará, por fim, que o seu tic-tac incessante e sempre novo tic-tac é divino aviso da vida recomendando: serve, 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 serve. Gratidão, Silvia, pela leitura Obrigada. do nosso texto aí. Excelente aviso, grande alerta para nós. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos concentrar no Cristo. Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, com a certeza do Teu amor, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, da Sua paciência, que o Senhor nos dá tantas oportunidades de evoluir, e sabemos que aqui nesse estudo é mais uma oportunidade para tal. Possamos aproveitar ao máximo as inspirações, as ideias, as lições que serão extraídas do Evangelho, e já desde o início aqui da página, acabou de ser lida,
nós possamos guardar essas mensagens em nossos corações, nossas mentes, e fazê-las acontecer em nossas vidas. Ampara, Senhor, todos os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que precisam de auxílio, os assistidos e tarefeiros do Jefa, as pessoas que orientam as nossas reuniões, os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Então, no dia de hoje, vamos começar lá no prefácio do Evangelho, que quem escreve é o Espírito de verdade. Quem escreve, não. Quem manda a mensagem é o Espírito de verdade, que, segundo a gente vem estudando, seria o próprio Cristo, né? Ou o grupo que ele coordena para nos dar essa informação. Então, vamos lá. Prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Nós vamos dar continuidade à leitura do texto, porém, como a leitura é um pouco mais extensa, eu vou dividir esse estudo nosso em duas partes. A gente fazer um pequeno comentário aqui sobre essa introdução, que fala muito da música, né, Luci? Com certeza, eu estava atenta para isso. Tem muito de música aqui. A Luci e o Armando podem falar melhor. Se tiver mais algum músico aqui presente, eu convido a se manifestar. Que aqui, aí a gente fala um pouquinho dessa parte, e depois a gente faz da outra parte, que é o número 1, né? É o item 1. É a introdução. Então, ele aqui coloca a importância de ser uníssona, né? De ser numa só voz, é como se fosse uma orquestra, né? Todos os instrumentos afinados, tomai a lira, né? E ele está conclamando a gente ao trabalho, à honra de servir, porque nós estamos aqui, eles dizem, nós estamos aqui. Vocês também, amai-vos, né? Porque todos nós, ele quis dizer provavelmente, nós e vocês, vamos servir ao Pai. Então, eles aqui, é muita humildade nesse texto, e muita sabedoria.
Eles não se colocam acima de nós. Eles se colocam, vocês que são inferiores? Não. Eles falam, se amem, porque só se amando a gente vai fazer uma mesma sinfonia. Não é isso, Luci? Você pode falar alguma coisa sobre isso aqui? Sobre o divino concerto, sobre tomar a lira e fazer uníssono nas vossas vozes? Bom, na verdade, numa orquestra, né, todos têm que estar afinados e aqueles que não afinam, a gente percebe perfeitamente que algo está fora, né? Mas numa orquestra também, para a gente conseguir atingir o que a gente quer, existe todo um trabalho que é feito, que envolve disciplina, envolve atenção, envolve também a nossa vontade de fazer o melhor. E quando essa orquestra se reúne, cada um tem que estar entendendo o que se espera dele. E nesse concerto do universo de que nós todos seremos o instrumento, nós temos à nossa disposição todas as informações para que esse concerto seja maravilhoso. A partitura já está com a gente. A partitura já está com a gente, nós já estamos com ela na mão, mas nós já aprendemos também das notinhas, das claves, dos compassos, tudo vem, o Cristo já nos deixou esse começo de partitura, né? Para que a gente aprendesse. Nós, às vezes, somos um pouco preguiçosos, não estudamos bem, e eu percebo isso com os meus alunos, que aqueles que não se colocam para participar, eles atrapalham a minha orquestra, porque a coisa não anda. Então, a partitura está pronta, as notinhas, nós já aprendemos a parte teórica, é uma questão de colocar. Mas, como em música também, a gente tem que se dedicar a fazer aquilo que nos é passado. O aluno que não estuda, ele não progride. O aluno que não estuda, ele não vai para frente e ele se pergunta: por que eu não estou conseguindo? Por que eu não consigo caminhar? Por que é tudo tão difícil? Por que as notas me atrapalham? Mas é porque eu não me dedico naqueles ensinamentos que eu tinha antes. E música realmente é essa união de todo mundo, né? E o som é maravilhoso, e essa é a nossa caminhada. E a gente olhando aí, nós somos convidados a nos dedicarmos a essa nossa orquestra, que ela vai ser linda e nós vamos chegar bem longe, mas vamos nos lembrar, a partitura está aí, nós já sabemos, mas nós temos que estudar. Não adianta só, vamos dizer que o Cristo fosse o nosso professor, ele não vai conseguir fazer se nós, os alunos, não nos dedicarmos. Eu acho que... Deixa eu te fazer uma provocação aqui, você como professora de música, quando o aluno, você está ali com a orquestra, com um grupo tocando, e o aluno ou o instrumentista, né, não está afinado, o que tem que fazer com aquela pessoa, com aquele ser que está ali? Eu vou me aproximar dele, vou explicar a ele o caminho que ele... E até, Gilberto, eu vou estar com ele estudando para que ele consiga, então, entender, compreender. E isso eu acho que é o objetivo dos estudos que nós fazemos, é exatamente trazer esse que está desafinado, vamos fazer com que a gente ajude ele a caminhar, porque é impressionante o quanto o aluno que não se dedica, ou seja, nós que não nos dedicamos, não vamos atrapalhar a nossa orquestra. E tem até um caso vamos dizer, mais grave, né? Porque quando o músico não consegue tocar aquele concerto, ao qual ele já deveria ter estudado para isso, ele é afastado para que não atrapalhe o andamento da orquestra.
A orquestra precisa evoluir, avançar, que é mais ou menos o que está acontecendo agora na Terra. Eu acredito assim, eu estou fazendo essa comparação de acordo com o que está aqui, com o que você está falando aí. Os alunos, os músicos, nós, né, que não nos dedicarmos e não nos afinarmos no diapasão do Pai, que é o amor, a gente é colocado para estudar mais numa outra turma, uma turma que esteja mais de acordo com a nossa sintonia, porque não existe aí, nós não vamos evoluir, mas a gente não vai voltar, mas a orquestra precisa continuar, o trabalho precisa continuar. E quem não está adequado a esse trabalho, simplesmente ele não é expulso por uma questão de castigo. Ele simplesmente não está adequado para aquelas novas conquistas que a orquestra divina está se preparando, que no caso é a Terra. Não é isso, Alessandra? E o Cristo disse: nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Está todo mundo junto. Mas essas ovelhas elas vão ter que se sacudir, começar. Esse músico vai ter que se dedicar. Ele não vai ficar sempre de lado, mas ele precisa se dedicar. Eu acho. Perfeitamente. Alguém quer falar alguma coisa? Alessandra? Primeiro, a alegria de ter a Lucy e o seu Armando junto de nós. Obrigada, querida. Recebam todos o nosso abraço, mas esse casal tão querido que está enchendo o nosso coração de alegria de vê-los, viu? Obrigada, querida. É uma alegria, é uma emoção. Esse início do Evangelho é lindo porque a gente vê a fala do Cristo, meu Deus, esse Espírito lindo, sublime, que nos envolve, que nos aconchega, humilde na sua grandeza, né? E como a Lucy falou tão bem, uma orquestra afinada. Mas, assim, chama muita atenção da gente quando ele diz que os espíritos do Senhor, aqueles espíritos abnegados que o ajudam nessa missão tão linda, que é nos trazer a boa nova, essas leis morais, essas leis divinas, né? Para que nos ajudemos a crescer, a evoluir, né? Como Jesus espera que façamos para nos aproximarmos do Pai e do seu coração em evolução, né, moral e espiritual. Ele diz que esses espíritos são como estrelas cadentes, caindo em cada ponto do nosso planeta. Então, olha que mensagem linda e aconchegante que nos deixa sentir acompanhados nessa luta, porque é uma luta para nós, os problemas, os desafios, as dificuldades, né? E nós nos sentimos assim agasalhados pelo Cristo e os seus mensageiros de luz e de paz. Então, cada estrelinha, como se caísse em cada canto do planeta. E o que Jesus quer dizer com isso? Olha que lindo. Ele quer dizer que não há desamparo, que cada coração abnegado, aberto ao seu evangelho, a necessidade de entender essa nova era, que nós estaremos acompanhados nessa luta. E todos os corações, e aí eu acho, assim, no nosso entender, que ele não está determinando religião. Ele está determinando boa nova, boa vontade, o coração de boa vontade, seja ele aonde ele estiver. Se ele estiver aliado ao Cristo, como diz Kardec, né? O espiritismo é para quem se sente incomodado. Se você está feliz onde está, permaneça. Então, se ele está divulgando a mensagem divina, sendo um bom cristão, crescendo e evoluindo em direção ao Pai e ao Cristo, ele está ótimo. Então, é uma mensagem assim, muito bonita, nos confirmando o que a Lucy nos disse, né? Estarmos afinados num mesmo diapasão, estarmos assim, voltados numa mesma direção, que é o nosso crescimento, sem esquecermos de puxarmos o nosso irmão que está ao nosso lado, ou que está com alguma dificuldade, essa visão do outro,
né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? E nessa mensagem inicial eu lembrei muito da frase de Bezerra de Menezes, né? Em que ele diz: solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos, que são, naturalmente, os propósitos sublimes que o Cristo está nos convidando a todos nessa manhã tão linda, né? Para toda a nossa eternidade, os nossos espíritos imortais. Obrigada. Antes de alguém falar, eu queria dizer para vocês o quanto a doutrina espírita está me ensinando a entender que eu não estou completo. Nós somos espíritos, seres em construção. Mas, às vezes, o nosso egoísmo é tão grande, e aí esse texto nos deixa até assim, sem saber o que dizer, esse texto maravilhoso, e o inicial também, falando serve, né? Serve. É tão grande que eu aprendi, e nos últimos dias ainda mais, que eu venho conversando com a Érica sobre isso também, como é que a gente pode fazer isso? Porque eu tenho que entender que eu sou imperfeito. Eu estudo uma obra, eu estou numa doutrina que é perfeita, mas eu sou, como diz o texto, um músico que estou desafinado, entendendo como é que funciona ali aquela orquestra. Então, eu estou concentrado no meu instrumento. E aí, se o vizinho aqui está desafinado, eu até vou brigar com ele. Pô, você não afinou, não? Só que eu também estou desafinado. Porque se eu tivesse afinado, eu não ia brigar com ele. Então, o Evangelho nos convida a essa revisão dos nossos sentimentos, palavras, atos e pensamentos. Como que isso acontece? Eu tenho que ser humilde para falar assim, para alguém chegar para mim e falar assim: meu irmão, isso que você está fazendo aí não está de acordo com o Evangelho. Eu te amo muito, mas você não está de acordo com o Evangelho. Porque na parábola tal, de acordo com o livro tal, com a obra tal, não é assim. Então, se você quiser, eu te dou a maior atenção, mas você não está com todo o coração, com todo o amor. Se eu ficar chateado com essa pessoa, e ela pode estar até errada, mas eu tenho que ver que isso aí já foi um movimento de amor para mim. Que às vezes a pessoa vem falar com a gente, ela também não está certa. Está junto ali um ponto de vista, misturado com o ideal cristão, que a gente é desafinado, ainda estamos desafinados. Então, a preocupação nossa e a minha concentração nesse período que a gente está vivendo agora é entender o seguinte: eu estudo e professo uma doutrina perfeita, mas eu sou imperfeito. Como que eu vou, quando eu botar mãos à obra, quando eu pegar a lira para tocar a lira, ou o instrumento que o pai me der para tocar, isso quando eu já quero tocar, porque até ontem eu estava atrapalhando, eu não queria fazer nada. Hoje eu já estou querendo pegar um instrumento para tocar. Então, quando a pessoa vem falar com a gente e vem pedir e vem chamar a atenção para uma revisão dos nossos pensamentos, eu fico pensando, meu Deus, que coisa boa. Porque Maria, no livro Maria de Nazaré, quando ela era criança e jovenzinha, encarnada aqui, bem antes de tudo acontecer, quando alguém falava com ela, isso está no livro de Miramês, alguém falava com ela assim: você está errada, ou falava alguma coisa com ela inadequada, ou brigava com ela ficava olhando bem para o que a pessoa estava dizendo, e a pessoa estava errada, tá? A pessoa errada falando com Maria, e ela, jovenzinha, e ela assim:
o que essa pessoa quer me dizer, o que eu posso pegar aqui, o que eu posso, como se estivesse num rio, vendo, ali pegando o ouro ali, a pedra preciosa, o que disso, olha a sabedoria do espírito que vem lá do outro planeta para ajudar a gente aqui. O que essa pessoa está querendo me dizer para eu aprender, para eu evoluir? Ela não está correta, mas dentro do que ela está falando, pode ter alguma coisa ali que me ajude. Então, essa humildade que eu quero. Porque senão eu vou ficar arrogante, vou falar assim, a pessoa não sabe de nada. Eu já sei o Evangelho. Sabia, tudo bem. Já leu 20 vezes. Leu Paulo Estevão, leu as 5 romances de Emmanuel, leu todas as revistas espíritas, mas se ela não tiver o amor, como diz a carta de Paulo, né? Antes da gente passar para outro trecho, alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria, Júlia. Beleza? Eu queria só, assim, tentar dar uma sintetizada no meu entendimento desse prefácio, né? E aí eu meio que dividi meu entendimento nas 4 parágrafos disso. Uhum. Então, do primeiro parágrafo, a minha síntese, né, foi a seguinte, que ele diz que os espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da Terra para iluminar, né, os caminhos. Então, desse parágrafo eu entendi que aí ele já está dizendo para a gente, o espírito de verdade, que todos os espíritos estão aqui, encarnados e desencarnados, né? E que esses espíritos do Senhor, eles estão espalhados na nossa superfície do nosso planeta com a intenção de iluminar. Então, só confirmando que a espiritualidade está aqui com a gente ao nosso redor, né? No segundo parágrafo, que ele fala que são chegados os tempos que todas as coisas vão ser restabelecidas, me veio aquela questão que no Espiritismo, já li em alguns livros, que no futuro todo o mundo vai ter uma só religião e que provavelmente ela vai se chamar fraternidade. Então, que esses tempos estão chegando em que essas divisões, né, essas nomenclaturas religiosas, elas, aos poucos, elas vão se dissipar e esse tempo, né, de dissipar as trevas, tudo vai fazer sentido, né? Ele diz que tudo vai ser restabelecido no verdadeiro sentido, de que Deus é um só e de que todos nós vamos glorificar o mesmo Deus. No terceiro, que vocês comentaram muito dos cânticos, ele convoca, né, que todos nós, eu pelo menos entendi assim, que todos nós façamos uníssonas as nossas vozes, né? Também entendi nesse sentido de unir, de todos nos unirmos, de quando todos nós estivermos despertos para essa verdade, né? Que nós vamos nos unir numa só voz, que é a glorificação de Deus e do nosso Mestre Jesus. E no último, assim, o que eu achei muito, me tocou muito no último, é que a gente sempre ouve nos estudos e nas palestras, ele nos convoca ao mandamento máximo, né, que é o amor. Que a gente se ame e nos amemos uns aos outros. Que, em essência, e Paulo fala, né, nas cartas, sem amor eu nada seria, né? Então, aqui no último parágrafo, eu acho que o Espírito de Verdade ele vem nessa convocação principal e que sintetiza todo o ensino de Cristo, que é o amor, né? Que nos amemos a nós mesmos e nos amemos uns aos outros. Foi minha síntese aí do prefácio. Excelente, excelente, excelente. Bem, vamos passar para... Todos nós seremos anjos, né? Vamos trabalhar e acreditar. Servir sempre. Exatamente, servir sempre, o que estava na página. Eu vou ler aqui agora a introdução, tá? É um pouquinho mais longo, mas eu vou ler bem devagar para a gente poder entender bem aqui
Então, introdução, o objetivo desta obra. Kardec é muito didático. Kardec é um cara da ciência, é um cara acadêmico, um cara que ele vai... Você não vai entrar numa obra de Kardec sem saber o porquê. Ah, entrei aqui por um acaso. Não. Se a gente leu a introdução, você vai entender direitinho o que Kardec quer dizer com cada coisa. Ele é metódico, ele é científico, ele é muito, muito, muito preocupado, e a gente vê isso com as perguntas do Livro dos Espíritos também, com as questões, preocupado com as gerações futuras, que somos nós mesmos, que éramos nós, né? Enfim, mas com as gerações que a gente hoje já passaram quase 200 anos, e a gente está com outro entendimento da doutrina, entendendo o que ela quer dizer. Então, introdução, objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Olha como é que Kardec já pega o evangelho, já divide por 5, já destrincha o negócio. Os atos comuns da vida de Cristo, 1. Os milagres, 2. As predições, 3. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, 4. E o ensino moral, 5. Olha a inteligência do Kardec. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Aí, Silvia, que você falou aí, da união das religiões numa só. Estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem nele, teriam as seitas, se ele se concentrasse na parte moral, né, que ele quer dizer, teriam as seitas encontrado sua própria condenação. Se ela fosse estudar o próprio dogma, ela ia se condenar. Porque todas as religiões e que se baseiam, né, e é importante dizer que o espiritismo, que a doutrina espírita, não é propriamente uma religião, ela tomou uma cara de religião no Brasil, né? Porque ela é uma doutrina espírita e que a religião é um dos fundamentos, um do tripé, uma das bases da doutrina, né? Mas aqui no Brasil a gente ficou, historicamente, e está tudo bem, é a vida, ficou muito como se fosse uma religião. Ah, eu sou espírita, é uma religião. Só que espiritismo, no caso, é uma doutrina que a religião é um dos fundamentos. Aliás, né, então ele fala aqui, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é
que será objeto exclusivo desta obra. Ele já apontou ali os estudos todos. Ele já disse, ó, a gente vai focar aqui na parte moral do Cristo, que essa ninguém consegue questionar, ninguém consegue relativizar. Ah, mas Jesus, não tem mais Jesus. O que ele fez, o exemplo que ele deu, não condenou ninguém. A proposta dele, né? Alexandrina entrando na sala. A proposta dele é uma proposta de amor, de humildade, e, diferentemente de todos os que trouxeram algum tipo de religião, alguma noção de religião, ele nunca falou assim, não, eu sou o principal e vocês nunca vão chegar no nível. Não, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Bom dia, Alexandrina. Podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, isso é uma constatação do amor, da fraternidade, do acolhimento e da humildade do Cristo para todos nós. Continua Kardec. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas, que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número de seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já lhe hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Eu queria dar uma paradinha aqui para falar, e vocês podem comentar durante a leitura, que é um texto um pouquinho extenso, mas já está terminando já. É interessante a gente confirmar e afirmar aqui que Kardec é um homem de ciências, foi convidado para uma festa onde a comunicação dos espíritos, uma coisa altamente séria, a manifestação dos espíritos, era tido como uma coisa de atração, uma coisa de brincadeira, né? Uma coisa circense, uma coisa... E ele alcançou a importância e a diferença daquilo, de qualquer outra manifestação, sendo um homem de ciências, e foi criticado por causa disso. E nisso ele percebeu, espera aí, isso aqui, quem são vocês? Deve ter alguém aí manifestando através dessas mesas, dessas cadeiras aí. Ah, somos os espíritos. Aí ele começa a entender o que é aquilo. E o resto é história. Mas um homem de ciências, de novo, percebeu a
responsabilidade que ele era a pessoa com a responsabilidade, repito, de trazer uma revelação para o planeta Terra. Isso não é pouca coisa, gente. Imagina um homem desse. A gente tem que fazer uma palestra sexta-feira, fica estudando, preocupado, como é que vai passar. Ele, sem internet, sem a comunicação que a gente tem hoje, fez a comparação de textos, sabendo o que era sério, o que não era sério, dando que é o próximo assunto que a gente vai estudar, né? O controle universal dos ensinos dos espíritos, que será para a semana que vem. Ele entendeu isso e botou isso e trouxe para a simplicidade. Trouxe para a simplicidade. Não, ele quis que ele é um homem de ciências e quis que o vulgo, a pessoa mais simples, entendesse o que estava sendo dito ali. Coisa que até hoje a gente está brigando, porque a gente mesmo diz que entende, a gente diz que entende, mas tem atitudes contrárias ao que a gente diz que entende. E aí a gente não está afinado, Luci, com a orquestra. O diapasão está tocando lá, ó, mas o nosso instrumento está desafinado. Aí a gente tem que sair da orquestra para ficar um tempo fora. A gente briga, não quer. Quer tocar na orquestra desafinado. Não pode, amigo, não pode. É a veste nupcial, lembra? Da boda? Uhum. Ué, como é que você entrou aqui, meu amigo? Desculpa, você não está com a veste. A veste é o amor, é o perispírito. É isso que ele está falando aqui. Então, ele está trazendo uma realidade tão para a gente nova, para a época e para hoje também, que a gente fica tentando entender. A gente fica encarnações, estuda doutrina espírita no plano espiritual, estuda aqui, grupo de estudo, grupo, palestra, passe, culto no lar, e fica assim, toda hora uma surpresa para a gente, porque a gente não quer dedicar, como diz lá no texto, dedicar-se a se afinar com a orquestra e nem quer servir, como diz a página inicial do Albino Teixeira. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou continuar aqui lendo, tá? Fiquem à vontade. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Olha aí, Silvio, sem culto. Porque Jesus não instituiu nenhuma religião, tá? É importante a gente falar isso. Porque parece, né, que Jesus, eu trouxe a doutrina tal, sigam essa doutrina, senão vocês vão ser condenados para sempre. Não. Tanto é que ministros deles vieram para a Ásia, na África, em várias regiões, antes dele, que eram ministros dele, para trazer noções do amor, do evangelho, em outras linguagens, para que a gente possa chegar ao que a gente tem hoje e alcançar o que a gente ainda não alcançou ainda. Porque a regência tem complexidade, né, Lucia? A orquestra ela vai complicando ali. Vai tocar uma quinta de Beethoven com um mês de conservatório. Nem pensar. Então, nas citações, conservamos o que é útil. Olha a praticidade do homem. Ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Sem polêmica. Kardec não tem polêmica. Quem polemiza somos nós. Além disso, respeitamos
escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação vulgar em sendo oportuno. Eu não estou seguindo o evangelho na ordem que foi escrita pelos 4 evangelistas, nem pelas cartas de Paulo, e nem pelos Atos, e nem pelas outras cartas, e nem pelo Antigo Testamento, cronologicamente. Eu vou seguir, eu vou fazer um apanhado, eu vou agrupar em assuntos, e se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade de consultar o evangelho. Eu não vou tirar, eu não vou destruir a lei. Eu não veio destruir a lei. Eu não veio mudar o evangelho. Né? Ele veio explicar o evangelho. Tirar o véu da letra. Né? A letra mata, o espírito vivifica. Continuando, se alguém quiser falar, pode se manifestar. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. É botar em ordem cronológica, uma necessidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Olha a humildade do homem de ciência aí. Eu fiz, os espíritos me ajudaram. Mudou tudo. Porque a gente faz palestra e fala, eu fiz uma palestra perfeita, todos entenderam tudo, como eu fui bem. Ah, você foi bem? Olha o Divaldo lá, ó. No filme aparece lá. Vai lá. Vai lá, achando que não preciso nem estudar, já sei tudo. Muitos pontos dos evangélicos, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos. Mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Olha, Kardec não veio botar uma nova luz e esquecer o que passou. Ele veio... Ele não, né? A doutrina espírita, me corrigindo, a doutrina espírita. E ele, como responsável de organizar os trabalhos, encarnado, e mais alguns auxiliares, sobretudo a sua esposa, não pode deixar de ser lembrada, fizeram um trabalho humilde de preocupação, de juntar os assuntos, de entender. Isso é um processo científico, mas de humildade, de amor e de fraternidade. Porque se você for estudar, quem aqui é formado em algumas coisas pode dizer melhor do que eu.
Eu não tenho formação acadêmica. Então, quando você vai para algumas salas, os assuntos é um nível que às vezes você não entende e ninguém para explicar para você. Não, eu vou explicar para você, olha, não, não entendeu, passou batido, como diz aí. Você tem que entender, bota o sarrafo lá em cima e vai embora. Você que não estudou não pode fazer nada. Não, o Kardec trouxe, então tinha que ser ele mesmo, entendeu? Esse amor. Tá bom, tinha Leon Denis, tinha vários outros, mas ele era o responsável. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas. E ele sempre fala no plural, tá? Acrescentamos, fizemos, juntamos, quer dizer, é ele na humildade, com um grupo. E desencarnados também. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Gente, 100 e-mail. 100 e-mail. Somos de 1800 e alguma coisa. Como é que o cara pegou tanta mensagem de vários países e comparou e classificou espírito de acordo com essas informações? Se elas fossem tiradas de uma fonte única, olha aí a universalidade, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou dado meio, enquanto a diversidade das origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Então, mais uma vez, assunto vai ficar para a semana que vem, da controle universal do ensino dos espíritos, mas ele já está falando aqui, já está dando um spoiler aqui, de quê? De que nós vamos juntar centenas e milhares de psicografias, de mensagens, comparar e entender, para entender se não, se veio de vários países com a mesma informação, com o mesmo fundamento, com a mesma estrutura, isso aqui faz sentido. Não foi uma pessoa que teve uma ideia e quis fazer. É um grupo de vários, são grupos separados, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Falta só um parágrafozinho aqui. Posso continuar? Obrigado. Esta obra, de novo, ó, ele dizendo aqui veio, ó, esta obra é para uso de todos. Olha que fofo. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferecem aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças a elas, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo espiritual e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer aos homens e convidá-los à prática do Evangelho. É isso. Olha aí, de novo, o Pentecoste. Vê se não é uma revivescência do cristianismo antigo. O que foi o Pentecoste? Foi quando os espíritos revelaram aos apóstolos coisas que eles não poderiam ter consciência nas línguas mais diferentes possíveis, e eles saíam às ruas falando com as pessoas, que era num lugar altamente uma metrópole com várias pessoas de vários países,
eles falando várias línguas, e dali eles puderam sair para expandir o evangelho pelo mundo, a pé, sem celular, sem tênis, sem água gelada, sem McDonald's no caminho, sem iFood, sem nada. Sandália de couro, areia quente, sol, chuva, frio, e todos eles, com exceção de João, foram torturados até a morte. Todos, com exceção de João, o evangelista. Isso é um Pentecoste, o que Kardec viveu aqui, e ele meio que entendeu que seria uma coisa eterna, que depois dessa época aqui de Kardec, ficou uma coisa normal. Veio os espíritos, a Federação Espírita Brasileira entendeu e teve muitos colaboradores, e a doutrina espírita, a comunicação com os espíritos ficou uma coisa, colocou a mediunidade nos trilhos, que a mediunidade ela sempre existiu. Só que se você não tomar cuidado, mesmo um médium mais cuidadoso, mais disciplinado, pode cair. Pode receber uma orientação estranha, agora a minha casa espírita vai ter que ser assim. Aí todo mundo vai. E aí é um problema. Vocês têm conhecimento de vários casos, de vários lugares assim. Uma orientação equivocada, se o médium não tomar cuidado. Então, aqui, a doutrina espírita, ela traz a nossa responsabilidade da comunicabilidade com os espíritos, que somos nós. Um dia a gente está, outro dia a gente está aqui. E a responsabilidade e a nossa necessidade dessa união, vamos chamar do visível com o invisível, do material com o invisível. Invisível para a gente, né? Alguém quer comentar? Temos tempo. Não, o que eu admiro assim, em Kardec foi a coragem dele de enfrentar naquele momento, na certeza de que ele tinha realmente uma missão. Quebrando tabus, enfrentando, naquele momento que ele olhou e que disse, não, isso aí não pode ser uma brincadeira, isso aí é algo mais sério. A certeza dele, e enfrentou, e o quanto foi chocante para a sociedade daquela época, tudo isso que ele dizia. E ainda é. E ainda é. E ainda é. E se ele falava, quando ele falava no Evangelho, falava que você tinha que amar ao teu próximo com tanta certeza, ainda naquela época era uma sociedade muito díspare, né? E a coragem dele, que muitas vezes a gente até quer fazer, mas ainda temos os nossos empecilhos, das nossas dúvidas, da nossa dificuldade de como que isso será aceito, como é, mas eu admiro realmente isso. E quando você falou que a gente assiste reunião e, de repente, aquele espírito não consegue, aí vem aquela amiga que Bezerra de Menezes sempre falava, que é a nossa grande amiga dor. Nesse momento, mas isso é a misericórdia de Deus, ele sabe que o caminho não tem outro. Nós não temos como. Se pudesse, não daria. Mas ele... É só didático. É só didático. E se nenhuma ovelha do meu pai se perderá, nenhuma ovelha se perderá. Então, o Pai de Misericórdia usa de tudo que é possível. E a própria ciência já está chegando. A gente tem entrevista com pessoas que passaram por um grande problema de saúde que, de repente, assim, eu mudei. Os meus valores mudaram. Coisas que eram tão importantes deixaram de ser.
E aí você perde essa ideia que nós tínhamos há muito tempo de que Deus castiga. Não, 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 não. É exatamente o remédio que a gente precisa. E isso, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz. É isso. Deus educa, né? Educa. E educa por caminhos que a gente não consegue entender. Mas a coragem de Kardec ainda me impressiona. Luci, um homem de ciências daquele século XIX, se expondo ao ridículo da sociedade parisiense de cientistas, se deixando levar, Kardec, por misticismo. Como assim? Ao ridículo. Para eles é ridículo. E ele entendeu a missão e guardou e trabalhou e empacotou para a gente, entregou para a gente o pacote prontinho. Um pacote de presente, né? Com laço de fita e tudo. E a gente não lê, e a gente não estuda. Não lê, não estuda todas as obras como deveríamos. Não lê. E mesmo estudando e lendo, a gente comete equívocos que, assim, não parece que essa pessoa está estudando esse assunto. Não é isso? Não parece. E aí vem uma pessoa que parece que nunca estudou esse assunto. Nossa, como é que pode ser assim? Ela é até ateia, mas ela é tão boa. Nossa, dá um banho na gente. É a vida, né? É a vida, com certeza. Quem mais deseja colaborar? Esse texto é bem complexo, né? E nos faz assim ter muita gratidão com Kardec pelo que ele fez, né? Pelo que ele fez em termos do estudo disciplinado com o Cristo e os espíritos amigos, né? E quando ele fala sobre a moral evangélica, né, que muitos falam da sua sublimidade, da necessidade, poucos a entendem, né? E é aquela situação, acha-se muito bonito, às vezes acha que é aplicável a outro, que não é aplicável a si próprio. Então, essa parte nos faz muito lembrar a parábola do semeador, né? Em que a semente cai em terrenos diversos, pedregoso, de espinhos, não germinam, né? E aquela semente que cai numa terra fértil, em que a alma recebe aquele ensinamento, fala, me cabe, é a mim, e eu procuro crescer nesse sentido. Então, Kardec foi muito, assim, iluminado, né, nessa obra belíssima que nos trouxe toda essa verdade e que a gente está, como todos nós estamos dizendo aqui, tentando, buscando, né, nos agasalharmos desses ensinos e nos fortalecer na caminhada com eles, né? E essa busca de Kardec pela verdade também é uma coisa brilhante, porque denotou-se um esforço dele muito grande de trazer a verdade, e não o que ele achava, o que um em particular achava ou determinava. E a verdade vamos dizer assim, seria um fiel da balança, como se, porque o que é verdade em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os corações, para todos os corações, né? Então, essa luta dele, como você mesmo disse, em tempos tão árduos, né? Mas ele não se... vamos dizer, foi uma pesquisa de muito tempo, até ele concluir toda essa obra, né? É como a própria frase de Kardec, a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, o que é verdade hoje tem que ser verdade ontem, tem que ser verdade amanhã, ela não pode ser adulterada. Se houver alguma adulteração, então ela deixa de ser verdade. Então ele foi muito rigoroso. Vira dogma, né, Alessandro? Em Vira concluir dogma. isso. Ele foi muito rigoroso em concluir esses pensamentos com o apoio, com o apoio de Jesus e dos espíritos amigos que o envolveram nessa obra. E quando ele diz, como você falou, nós, porque, gente,
nós não somos únicos. Quando nos vem uma boa ideia, quando nos vem uma intuição, não vem do nosso coração, vem dos espíritos que nos acompanham e querem e gostam quando nós nos encontramos com Jesus e quando nós crescemos na direção do Cristo. Então, ter essa humildade, saber que nós não sabemos nada, nós estamos, assim, buscando a ajuda divina para crescermos, né? Então, é muito bonita essa introdução mesmo, Gilbert, muito bom. A gente fica, Alessandra, numa situação assim, nem devo me sentir um nada, nem devo me sentir na soberba, Isso. nem devo endeusar Kardec, porque Kardec é imperfeito, pelo menos na época era, não sei hoje, é imperfeito, quer dizer, não é perfeito, é superior, mas não é perfeito. Então, o endeusamento eu acho sempre preocupante, mas a homenagem ela é bem-vinda. E o reconhecimento da obra, né, que é sempre bem-vinda. Mas eu fico muito preocupado com o endeusamento, tá? Porque a gente tem uma herança de doutrinas romanas, e aí a gente endeusa alguns espíritos, alguns palestrantes, algumas coisas. Então, isso, para mim, eu tenho me preocupado com isso. Não estou querendo tirá-lo da posição que ele tem, mas também não estou querendo colocá-lo na posição de inatingível, coisa que nem o Cristo se colocou. 2 irmãos perguntaram para Jesus: ele não quer dividir a herança aqui, o que a gente faz? Eu não sou juiz. Porque se fosse eu, Alessandro, eu ia falar assim: claro, vocês têm que dividir. Vocês têm que dividir. O mancebo rico, quando for falar com Jesus, o que eu tenho que fazer para atingir a vida eterna? Você sabe que a história do mancebo rico é que depois foi para as bigas, né? Jogar lá na biga lá e morreu. Aí Jesus vende tudo, ou doa tudo, enfim, e dá e vem seguir. Não, mas eu vou, se eu fosse eu, já sabendo, né? Por isso que eu não sou Jesus. Não vai não, rapaz, fica aqui. Você vai morrer amanhã, cara. Vai morrer. Então, assim, a gente quer mandar. Jesus tem a capacidade do livre-arbítrio, que está conectado, integrado com o Pai, ele deixa. Porque essa é uma experiência que ele tinha que ter passado. Emmanuel, o senador Públio Lentulus, teve a filha curada pelo próprio Cristo. Emmanuel. Jesus, vem ele? Não acredito, não concordo, está lá há 2000 anos. É legal que é o próprio Emmanuel falando dele, né? Ninguém está fazendo fofoca dele. Aí Jesus fala, não é, Silvio? Não, vai falar que eu estou falando mal de Emmanuel. Aí Jesus fala, vem comigo. Ele fala assim, não. Aí Jesus, só os séculos, porque ele permite que a gente tenha a experiência da semente, viu, Alessandro? Na semente, na terra, para a terra preparada. E afina o instrumento, viu, Luci? Com certeza. Para que ele fique... Emmanuel ficou... Emmanuel, né? Eu chamo de Emmanuel, mas era público. Aquele espírito ficou afinando o instrumento. Já está... Não sei se é maestro, mas já está, segundo dizem aí, o responsável pela evangelização no Brasil, alguma coisa assim. É como se fosse um diretor de doutrina, só que no Brasil. É bem relevante. Aos espíritos tem que pedir alguma permissão para ele, para fazer movimentos. É uma responsabilidade. Então, me preocupa o endeusamento e me preocupa também a gente falar assim, eu não sou nada, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou chegar lá. Porque Jesus falou, pode fazer o que eu faço, até muito mais. Ele nos empodera, porque ele sabe que a gente tem um DNA de Deus, que a gente é centelha divina. Deixar brilhar a nossa luz, né? Deixa brilhar a vossa luz, né? Então, o Evangelho... E aí, Kardec fala aqui, no finalzinho aqui, ele fala o seguinte, essa obra é para o uso de todos. Dela podem todos abrir os meios
desculpa, os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Gente, desculpa a emoção. Quantas vezes essa obra aqui curou vocês? Quantas vezes a gente recorreu a essa obra nos cultos no lar? E essa obra consolou, esclareceu. Quantas vezes? Então, é complicado. A gente, até hoje, a gente diz que professa a doutrina, não vou chamar de religião, vou chamar de doutrina, mas se chamar de religião também não tem problema. E a gente mesmo não muitas vezes, a gente está no esforço, né? Mas ele respeita o nosso tempo. Mas também a gente não pode tocar na orquestra ainda. A gente vê a orquestra tocar e fala, pô, eu queria tocar. Aí Jesus, eu queria que você viesse. Eu queria que você viesse. Você queria vir? Eu também quero. Mas tem um esforço. Você quer vir? Tem a boa vontade? Aí fala assim, não estou afim não, agora não. Aí a mesma coisa que ele falou para o Emmanuel, só os séculos, porque ele respeita. Porque perguntaram para Jesus lá, está lá em Boa Nova, eu sempre falo desse caso. O espírito, o apóstolo super impressionado, como é que Jesus tirava o demônio das pessoas, né? Tudo com aspas, né? E aí, como é que você consegue fazer isso? E é engraçado que os próprios espíritos trevosos, ruins, dos umbrais, revelaram para a gente, lá em Jesus, que somos uma legião, que achava que era só um. O próprio espírito trevoso está me informando que é um monte de gente, não sabia, obrigado. Então, a gente tem... Jesus tirou lição até desses espíritos inferiores, ditos inferiores, né? Do nível, né? A gente não se achar melhor. Dependendo do dia, a gente está bem inferior. E aí, o apóstolo falou assim para Jesus, por que você... Olha a ideia do apóstolo, a ideia. Acho que foi Tiago. Por que você não reúne todos eles e os converte? Olha, que desafiador, que bom, né? Você é um mestre, manda tudo aqui, domina todo o processo das... Aí ele falou assim, você quer que eu faça o que o pai não faz? Você quer me tentar também, que nem os outros? Você quer que eu force eles a serem o que eles não querem ser? Olha, nem aos espíritos inferiores Jesus teve a permissão, porque ele sabe que o pai é quem dá, cada espírito inferior é um filho do pai, é um irmão do Cristo, e ele permite que cada um seja daquela forma. Já passou do nosso horário, e ele permite. Então, ele fala assim, cada um tem seu tempo. É a afinação com a orquestra, é um terreno ali sendo preparado. Né? Interessante. E aí, Kardec... o pai deu o livre-arbítrio. Se Jesus fizesse isso, contrariaria. O livre-arbítrio. E o pai quer que a gente chegue a ele pela nossa vontade e não por imposição. É a conversão do nosso coração. É o nosso amor. E como o Luci falou, o recurso da dor. Olha o filho pródigo. Você acha que o pai... Porque o irmão mais velho, que também era outro doente, adoecido espiritualmente, falou, que festa é essa aí? Você está sabendo? Seu irmão voltou. Eu estou sempre aqui, o pai nunca fez nada. Então você não está aqui por boa vontade, irmão. Você está aqui para se apoderar dos bens do seu pai. Você não está aqui de boa vontade, servindo o seu pai. Porque agora o seu irmão mais novo voltou renovado. Então, a experiência que o irmão dele fez de ir comer o resto da comida dos porcos e voltar,
e fazer todos os desregramentos morais possíveis e imagináveis, é a experiência de afinar o instrumento, para entrar, para tocar na lira. E o irmão que ficou não entendeu isso. Pelo menos a parábola fecha assim. E ele não entende. Ele fica ali, adoecido, até que haja uma situação que ele possa se converter. Porque o pai dele correu para abraçá-lo quando ele chega. Corre. Que é a mesma situação do nosso pai quando a gente está se convertendo, se permitindo, com boa vontade, segundo a Alessandra falou. E a Silvia falou agora, com boa vontade. Eu não tenho boa vontade, deixa só os séculos, como ele falou para o senador, só os séculos. Ele falou para o amigo lá, Mancebo, vem. Não, amanhã não, eu tenho que fazer um negócio ali, eu volto já. Tá bom. E tem um livro da Amélia Rodrigues que ela fala assim, que Jesus encontra uma moça muito bonita e ela era vendedora de prazeres. Não é a Magdala, é outra pessoa. Está no livro de Valdo Pereira Franco. E ela fala assim, nossa, que moço bonito. Vem comigo, vem para minha casa que eu vou cuidar de você. Eu vou tratar de você, eu vou te dar meus aromas, meus sais. E Jesus entendeu que o tratamento não seria um tratamento de beleza ou de saúde, seria uma outra intenção. Jesus falou assim, hoje não, hoje eu não vou com você. Aí o que aconteceu? Anos se passaram e ele é convidado a atender uma pessoa, adivinha quem? Né? Que estava com sintomas de hanseníase. E ele foi lá e falou, hoje eu estou aqui. Quando ela convidou ele, ela estava cheia de saúde, ela já estava apresentando para ele se ele fizesse se pudesse fazer um escaneamento, né? Uma computação, não sei o que, computadorizada, espiritual, ela já estava cheia de, né, para aparecer, porque ela estava naquele processo. E ele foi lá e não conta se ele curou ou se ele foi lá fazer uma oração para ela desencarnar. Não fala o que acontece. Mas é curioso que ele fala assim, hoje não. Ele não a condena. Porque se fosse eu ia falar assim, minha filha, você está maluca? Eu sou Jesus. Você acha que eu vou para o Alcova com você? Você não me conhece, não? Eu sou curo. Eu sou especial. Aí eu ia falar que eu sou, né? Mas Jesus falou, não, hoje não. Não julgou. Não julgou. Falou, como é que pode você me chamar para essas coisas, menina? Não julgou. É impressionante a humildade e a fraternidade e a coisa do aconchego, né? Do amor, acolhimento. Ele podia falar. Nem hoje, nem nunca. Nunca vou. Mas ele já sabia que um dia ia. Então, é esse evangelho aqui que Kardec preparou, embrulhou com os espíritos e nos entregou, Kardec e os irmãos encarnados também, que a gente está estudando aqui. E semana que vem, vamos estudar o item 2, lá do Autoridade da Doutrina Espírita. Vocês estão acompanhando aí? Sim. Para os livros mais antigos, é página 28, mas não sei. Autoridade da Doutrina Espírita. Então, a gente vai estudar daí. Contem comigo, por favor, os parágrafos. Autoridade da Doutrina Espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então, um parágrafo, se é a doutrina. 2 parágrafos, quis Deus. Estão seguindo aí? Estamos. Sim. 3 parágrafos, são, pois. 4 parágrafos, nessa universalidade.
Sim. Quinto parágrafo não é essa. Então, até não é essa. Ok. O sabe-se já fica para outra semana. Então, Tá. é até aqui. Quem pode fazer essa leitura dos irmãos presentes, que estarão conosco aqui semana que vem? Quem pode fazer? Que eu posso... Eu vou ter que fazer a escala, né? Quem pode fazer a leitura da página inicial e quem pode fazer a leitura do livro, desse conteúdo aqui? Posso Eu sugerir? posso. Quem pode? Eu, Silvia. Qual dos dois? A página Silvia. inicial ou o estudo? O Ah, estudo? qualquer um. Então tá. Silvia, estudo. Pode ler. Silvia, estudo. Eu leio, se você quiser. Luci, página. Negócio fechado. A página que ele vai colocar. Quem pode fazer a prece? Para a gente terminar o nosso estudo. Alguém pode fazer a prece? Eu posso fazer. Dou-lhe uma. Vamos lá, então. Jesus, amigo. Vamos na prece com a Alessandra. Jesus, amigo, nosso irmão maior, a tua ternura, teu coração sempre aberto, amigo, nos aconchegando, nos envolvendo no vosso amor, na vossa bondade, revelando toda a misericórdia de Deus, nosso Pai, por cada um dos seus filhos. Nós nos sentimos agradecidos, Senhor, pelo conhecimento que nos ajuda a crescermos, a entendermos a finalidade de tudo, de todas as nossas dificuldades, da nossa existência tão rica de oportunidades. Nós queremos vos agradecer por tudo, por tanto e por todos, pelos espíritos amigos que em teu nome nos ajudam tanto, nos orientando, nos intuindo, nos fortalecendo, para vencermos a nós mesmos numa luta contínua. Jesus, os nossos corações gratos vos pedem sempre a misericórdia da tua companhia, para nos sentirmos cada vez mais fortes, mais firmes, mais resolutos nesta batalha íntima. Senhor, com a permissão vossa, vos pedimos licença para encerrarmos o estudo da manhã, que nos enriqueceu a todos, pedindo que essas vibrações que nos envolvem a todos possam distender sobre todos os irmãos que não puderam estar conosco, abençoando também o estudo que se fez no GEFA presencialmente, envolvendo a todos ali presentes, envolvendo a todos os trabalhadores dessa casa de amor, envolvendo a todos os corações, Senhor, que vos buscam, que vos desejam a assistência, assim como todos nós, aos nossos lares aqui representados, e vos pedindo, Senhor, o mesmo amparo a todos os corações de todo o planeta, que vos clamam, vos pedem a presença, e que, desejosos da mesma assistência, Senhor, tenha a esperança e a convicção certa de vos encontrar. Muito obrigada, Jesus, abençoai o nosso domingo e a nossa semana. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Mandaram falar aqui que, não sei porquê, o Evangelho não é um livro, é um conjunto de ações de amor. Tá? Mandaram falar para vocês. Obrigado. Fica com Deus. Bom domingo para vocês. Bom Bom domingo para todos. Que assim seja. Bom domingo para todos. Muito Bom obrigado, gente. domingo, um abraço. Fiquem com Deus. Muito Fiquem obrigado. com Deus.